E aí, pessoal, a polêmica persiste, né? O Grêmio com os reservas acabou empatando com o Ceará e criou a celeuma, criou a polêmica. E essa polêmica vai naturalmente nos abraçar, sobretudo de 3 em 3 rodadas. Tendência: 2 jogos com titulares, 1 com reserva, 2 com titulares, 1 com reserva. E assim vai caminhar a temporada, não vai escapar muito disso, não. Talvez um pouco mais aqui, um pouco mais ali, dependendo da viagem ou do tamanho da viagem. Mas o plano é esse. E nós vamos projetar aqui o time titular, porque o Grêmio tem titular, sim. E nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Quando se abre possibilidade de times alternativos, naturalmente se dá chance também para que esses jogadores ganhem espaço. E ganhem espaço. E ganhando espaço, é preciso sempre dizer e se projetar quem é o time titular e como ele vai se desenvolver. E aí a gente tem, por mais surpresa que a gente possa ver, a gente tem dúvidas. Exatamente. E essas dúvidas não param no torcedor. Elas estão também dentro do vestiário. E nós vamos decifrar, porque o Grêmio agora tem o Corinthians e depois o Flamengo e na sequência o Vasco. E qual o time nós vamos ver? Contra Corinthians e contra Flamengo, claramente titulares, que são eles: Vanderlei no gol, Orejuela na lateral direita, Jeromel Kahneman na dupla de zaga incontestável e Cortez. O Grêmio passa a ter, já contra o Corinthians, todos os jogadores à disposição. Todos. Não tem lesão muscular, não tem nada, está todo mundo à disposição. Pode ter um ou outro com um pouco mais cansado, sobretudo quem está fazendo mais partidas, mas todos estão à disposição, segundo o próprio Grêmio. Então, a zaga é essa. Não é Guilherme Guedes e não é Vitor Ferraz. São os laterais que, inclusive, jogaram na partida da quarta-feira contra o Ceará. Lembrando que Orejuela jogou contra o Novo Hamburgo, jogou, na verdade, contra o Novo Hamburgo em Lajeado, contra o Novo Hamburgo em Porto Alegre, contra o Internacional na final do segundo turno, contra o Fluminense e contra o Ceará. Jogou as 5 partidas. Talvez seja um ponto a se olhar e ter cuidado nele, que é jovem e tal, tem ainda muito gás, muita força, um jogador de força, inclusive. Meio campo: Michael e Matheus Henrique jogam. Michael e Matheus Henrique. O Matheus Henrique já estava liberado, foi um pouco preservado e vai para o jogo. Assim como o Michael. Lembrando que o Grêmio joga sábado às 19 horas. Outro ponto importante da gente comentar: o Grêmio chegou às 18 horas dessa quinta-feira. Amanhã faz um rachão, um treino tático curto, porque sábado já concentra amanhã, porque sábado tem jogo. Por isso é que o Grêmio não foi. Por isso é que grande parte dos jogadores não foram. Então é preciso que a gente também olhe a tabela. Depois tem na quarta o Flamengo e assim nós vamos, né? Voltando. O Grêmio foi prejudicado nesse início de tabela, é só pegar 19 horas de domingo, 21h30 de quarta, 19 de sábado. Tá errado. Tá errado. Podia fazer diferente, sobretudo pelo fato de ter jogado no domingo no fim do dia. Mas eu quero colocar para vocês, nós falávamos de Michael, Matheus Henrique, o meio-campo que enfrentou o Internacional, começou o jogo contra o Internacional. E são eles que vão pro jogo. A Alisson, de um lado, PP de outro. E aí me parece a grande dúvida: Jean-Pierre ou Isaac? Isaac ganhou a confiança da comissão técnica e ganhou a confiança dos jogadores. Jean-Pierre ou Isaac? Por que a dúvida? Primeiro, dentro do campo. Isaac está bem no jogo. Foi bem no primeiro tempo lá, foi bem contra o Fluminense aqui, foi bem quando entrou no Grenal e está se credenciando. Está se credenciando. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto diz respeito naturalmente a questão envolvendo o Jean-Pierre, o momento do Jean-Pierre, o momento pessoal do Jean-Pierre, que vive um drama ali. O pai dele está melhor, está se recuperando, mas ainda está hospitalizado e naturalmente isso tira a cabeça da pessoa e a gente tem que entender também o lado humano. O jogador de futebol não é uma máquina, ele sente, ele sofre e o Jean-Pierre está passando por uma dificuldade, pode ficar fora também por isso, mas não só por isso, não só por isso. Então eu projetaria o Grêmio dessa forma: Vanderlei, Orejuela,
Jeromel, Kahneman, Cortez, Michael, Matheus Henrique, Alisson, Isaac, PP e lá, Diego Souza, o nosso goleador. Esse é o Grêmio. Esse é o Grêmio que joga contra o Corinthians e que deve enfrentar o Flamengo. Lembrando que esse vai ser um campeonato de maratona que é preciso ter tranquilidade. Lembrando que o Grêmio tem o Lucas Silva, que entra em todos os jogos. O Grêmio tem também, dentro dessa possibilidade, logo ali vai ter o Robinho entrando em praticamente todos os jogos. O Thiago Neves, que nós vamos fazer um conteúdo exclusivo sobre ele, eu estou assustado com ele. Também é um jogador que deve receber mais oportunidades, mas está faltando sim. Está faltando sim. Falta peça na frente, que inclusive existe uma expectativa de anúncio até amanhã. Nós vamos ficar atentos aí, minuto a minuto, para ver se sai alguma coisa para vir aqui falar para vocês. Mas essa é a ideia. O que vocês acham? Tem gente criticando muito a atitude do Grêmio. Eu confesso, cada vez que eu olho para o calendário, eu critico menos. Comecei crítico, olhei o calendário e se não dá para criticar isso. Mas essa é uma posição naturalmente de cada um e a gente tem que respeitar todas as opiniões. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.